De hoje é entre na área e não saia dela. Quando a gente fala sobre isso, quem gosta de futebol pensa na área do futebol, não é? Entre na área e não saia dela. Mas aqui a gente está falando sobre entrar na área da nossa vocação, na área do nosso chamado, na área ao qual nós temos facilidade de conduzir as coisas. Na área em que nós vamos nos especializando, existe a área de atuação, a área de trabalho, a área onde a gente consegue fluir bem naquilo que está debaixo da nossa responsabilidade. No futebol também não é diferente, né? Porque dentro de quem conhece um pouquinho de futebol, mas mesmo quem não conhece, cada jogador tem a sua área de atuação dentro do campo de futebol. O goleiro, ele é treinado o tempo todo para defender e para trabalhar principalmente com as mãos. O atacante, ele está na área e ele é treinado o tempo todo para fazer gol. Esses dias, irmãos, eu gosto de futebol. Eu assisti o meu time jogando e o técnico colocou um zagueiro para jogar de lateral direito. Zagueiro, ele é treinado para jogar como zagueiro, não como lateral direito. Aí quando veio o ataque, o zagueiro veio para o meio da área e deixou a lateral toda livre, levamos o gol, né? Então, é meio que natural. O zagueiro, ele é treinado para aquilo. Está na cabeça dele, os pés vão para aquele lugar que ele está acostumado. Ele tem dificuldade de fazer outras coisas. Não vai fazer tão bem quanto aquilo que ele foi treinado a vida toda. Então, entrar na área é descobrirmos em Deus qual é a nossa área. Já pensou? A gente passar um tempão dentro de uma igreja sem descobrir qual é a nossa área, ou descobrindo muito tarde qual é a nossa área, a gente pode se frustrar, a gente pode gastar muita energia numa área que não é a nossa, e a gente pode deixar de produzir o melhor para o Senhor. Eu quero falar sobre isso, descobrir a nossa área e desenvolver o nosso dom nessa área. Então, quero compartilhar com vocês 1 de Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Que diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para Timóteo. O apóstolo Paulo é o orientador, é o mestre, e ele está orientando o seu discípulo, seu pupilo, seu aprendiz. No primeiro verso, ele fala: não negligencie o dom. Ele está dizendo aqui, então, que Timóteo tem um dom, recebeu um dom, que Paulo estava ali junto, impondo as mãos e com palavras proféticas, liberando esse dom sobre a vida dele. Existe um dom. Domingo nós ordenamos aqui, o Almir, um dom, uma separação, uma palavra profética sobre a vida dele. E o próximo versículo fala sobre a dedicação intensa, uma diligência, uma inteireza, né, nessa dedicação. Então, a partir do dom, a gente tem que olhar para aquele dom, para aquela área e nos dedicar. Fazer o meu melhor, gastar tempo, investir, para que haja progresso. Então, a gente vê a expectativa nesse versículo. Se há um dom, eu tenho que trabalhar esse dom para que haja
progresso. Não posso esconder, enterrar, esquecer. Então, existe, irmãos, áreas, dons que o Senhor coloca sobre a vida de cada um de nós. Nós precisamos, então, começar a entender isso, para que o nosso esforço não seja em vão. Veja o que diz o provérbio Provérbios 22, 29. Diz assim: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Olha que interessante. Se a pessoa é boa, habilidosa, competente naquilo que faz, vai trabalhar para reis, vai trabalhar, né, para a prateleira de cima e não para gente obscura, fazer qualquer tipo de serviço. Então, a especialização, a habilidade, a competência está muito ligada à área que eu fluo bem. A gente não tem aí os estudos para ver qual é a minha área de habilidade, qual é a minha área que eu devo estudar, né, para quem vai estudar. Isso é muito importante, né, em todas as decisões da nossa vida. José do Egito, ele tinha uma habilidade administrativa tremenda. Era a habilidade que ele tinha. E ele desenvolveu essa habilidade. Não nas universidades, mas nas escolhas que ele fez na vida. Davi era um guerreiro habilidoso pela fé, mas era um guerreiro habilidoso, que toda a sua vida ele foi um guerreiro, chefe do exército. Mas existe um personagem na Bíblia, Bezalel, que foi alguém que ajudou a construir as artes, as peças artísticas do tabernáculo. Deus o separou e fala que ele tinha um dom artístico dado por Deus, pelo Espírito de Deus, uma habilidade artística. A área de atuação dele era essa. Ele tinha uma competência, né, com as mãos, uma habilidade manual para usar ouro, prata, bronze, madeira e esculpir ali tudo que era necessário para o tabernáculo. Então, às vezes a gente pensa em habilidades e a igreja ela tem os seus ministérios instituídos e a gente pode pensar assim, eu só consigo fazer então aquilo que está dentro da igreja. Nem sempre, porque uma competência, uma habilidade administrativa pode fazer com que uma pessoa seja muito próspera financeiramente, porque ela consegue administrar bem o dinheiro que chega em suas mãos, ela amplia esse dinheiro, ela faz com que isso prospere. E isso pode ser usado para o reino de Deus, né? Pode ser bem utilizado para o reino de Deus. Então, descobrir o dom, desenvolver a área, ela vai maximizar o nosso potencial de trabalho, né? Para que não haja a tragédia do desperdício. Um peixe nunca vai conseguir subir em árvore. O peixe ele pode ficar a vida toda fazendo o curso que for, a academia que for, fazer o esforço que for, o projeto que for para ele conseguir respirar para subir numa árvore, que ele não vai ter competência para subir numa árvore. O peixe foi feito para nadar. Ele nada com facilidade, ele tem habilidade dentro d'água. Já parou para pensar, então, qual é a sua habilidade? Aonde você rompe com facilidade? Né? O que você faz assim? Porque às vezes você é um peixe querendo subir na árvore. Vai ficar difícil. Né? Você pode, às vezes a gente gasta 80% da nossa energia para conseguir algo que eu tenho só 20% de habilidade. Aí eu até vou conseguir fazer alguma coisa,
mas não tão bem. Talvez se eu tenho 80% de habilidade, com 20% de esforço eu faço aquilo assim, tranquilo. Que parece que é tão difícil para os outros e para a gente é tranquilo. Então, Neemias tinha habilidade administrativa também. Ele não era um profeta. Ele não se meteu a profetizar na Bíblia. Ele foi um construtor, mobilizou toda uma cidade para construir um projeto de Deus. Ele tinha uma habilidade administrativa. Esses dias, eu estava aqui, quando teve um evento de mulheres no sábado, estava eu e o Linésio aqui. Quando eu peguei aquele monte de chave ali, eu já perco a minha paz, irmãos. Eu começo a colocar chave ali, e não dá certo, e eu já testei essa, aí cai para cá, cai para lá. Eu sou incompetente para isso, eu podia estar fazendo outra coisa, eu estou aqui tentando abrir porta. Não dá para mim, né? Não é comigo isso. Aí vai os irmãos, não, isso aqui é assim, ó, já sabe, é aqui, aquela que abre ali e tal, fecha lá. Em poucos segundos resolve todas as coisas. Né? Então, é a habilidade de servir naquela área que você tem competência, que você faz com alegria, com tranquilidade. Né? E tem alguns outros exemplos bíblicos aqui, mas eu creio que você entendeu, né, o que eu estou querendo dizer. Eu quero fazer aqui alguns sinais a respeito de dom. Porque não é fácil. Talvez, então, e agora? Eu sei que eu preciso entender o meu dom, conhecer o meu dom, para que eu possa focar nele, fazer o meu melhor, desenvolver as habilidades ali, para que haja, né, uma produção. Vamos lá. Observe algumas características em você. Prazer. Você tem prazer naquilo que você está fazendo? É uma pergunta que cada um deve fazer para si. Quando você tem prazer naquilo que você está fazendo, você gasta horas fazendo sem perceber. Você passa ali horas desenvolvendo aquilo, e quando você pensa, nossa, já passou tanto tempo assim e eu nem percebi. Por quê? Você não é um esforço. Fala uma matéria aí que você não gosta de estudar. Alguém gosta de química aqui? Física. Eu fui professor de física. Era muito gostoso, porque ninguém gostava, ninguém sabia nada, então que eu deitava e rolava. Né? Era fácil, porque ninguém aceitava tudo que eu falava, né? Ninguém gostava de estudar. Mas parar para você estudar alguma coisa ali que você não gosta, às vezes você tem que fazer porque é um currículo obrigatório, né? Não tem opção, mas aí você se esforça, lê e tal, para poder fazer uma prova. Agora, quando você escolhe, não, eu quero aprender música, eu quero aprender um instrumento, eu quero aprender a Bíblia, eu quero aprender a programar na linguagem, sei lá, C Sharp. Eu gosto, eu quero aprender. Né? E aí você vai estudar e gastar bastante tempo. Eu gosto. Então você tem prazer naquilo. O que você tem prazer de fazer na igreja? Ir ao banheiro junto? Todo mundo junto? Não, né? Não, é brincadeira, né? Então o que você gosta de fazer na igreja? Porque às vezes o que você gosta de fazer nem existe na igreja ainda, né? Pode acontecer isso. Mas você pode criar, né? Você pode ser um inovador e criar algo que você gosta. Recentemente nós criamos o Bazar, e tem gente que gosta de trabalhar com isso. Facilidade é o que é difícil para outras pessoas, para você flui. Alguns falam assim, como você consegue fazer tudo isso que você faz? Você fala, mas eu faço, eu nem percebo o que eu estou fazendo. Porque você tem facilidade
em fazer aquilo. Há muitos anos atrás me convidaram para dar aula para umas crianças aqui na escola, aula bíblica, na hora do culto, para crianças de 9, 10 anos. Irmãos, foi só um dia que eu fui, depois nunca mais voltei. Foi difícil demais, foi horrível. Tudo que eu ia falar, a criança falava assim, já sei, só eu já sei, essa historinha eu já conheço. Teve um que eu peguei ele assim, sabe? Quase não, eu fiz isso. Mas não faça isso, tá? Eu sacudi ele assim, ó, para ele ficar quieto. Era outra época, né? Outra época. Porque eu não tenho facilidade, É difícil para mim, né? Mas aí tem gente que é professor e fica o ano inteiro com criança dessa idade. Então, onde você tem facilidade, né, é tão cansativo, tão difícil, mas para você é simples, é fácil, é tranquilo. Outra coisa é quando você tem habilidade para fazer algo, as pessoas reconhecem. Se você está fazendo alguma coisa, não sei se você está fazendo alguma coisa há algum tempo e ninguém está reconhecendo, talvez você não esteja fazendo bem. Pensa sobre isso. Talvez a gente estejam suportando aquilo, não tem habilidade para aquilo, né? Então, tem que haver um reconhecimento ali. Não é elogio que eu estou falando, né? Olha, é um reconhecimento da importância daquele trabalho. E tem que dar resultado. Se a gente está algum tempo fazendo aquele trabalho sem resultado, talvez eu não esteja na área que Deus tem para mim. Estou me esforçando, estou fazendo a minha parte, mas estou sem resultado, sem fruto. Talvez eu deva pensar um pouquinho, né, em outra área. Então meu conselho é faça experiências por algum tempo, um tour seletivo. Eu estou falando isso agora porque nós estamos aí para iniciar um novo ano. E iniciando o novo ano, a gente sempre vai abrir oportunidades, né? A agenda abre, as ações da igreja começam, e aí podem vir muitas oportunidades. Pessoas novas estão chegando, novos lugares estão sendo abertos. Faça uma experiência. Isso é totalmente bom. Faça uma experiência. Vou entrar aqui para servir por 3 meses, por 6 meses. Eu vou lá ajudar o Natanael lá no Analândia por 3 meses, Natanael. Eu vou lá no Parque do Lago por 3 meses, lá 6 meses ajudar o Almir. Eu vou fazer um estágio lá no Ministério Infantil por um tempo, para fazer uma experiência, experimentar, né, ver se eu vou ter alegria, facilidade, habilidade, prazer, se o meu trabalho vai ser reconhecido. Pode dar certo ou não. Fala, obrigado, fiz o meu estágio aqui, eu vou tentar outra coisa. Não tem problema. Né? Não é porque você entrou em algum lugar que você tem que ficar o tempo todo ali. Às vezes você pensou, imaginou algo, né, e está até fazendo na igreja e está difícil, está pesado, está constrangedor, está complicado, está chato. Aí, não, agora eu comecei aqui, vou ter que, quando Jesus não voltar, vou ter que ficar trabalhando nessa área da igreja. Né? Não, você pode. Às vezes a pessoa sai da igreja porque não está gostando do que está fazendo. Né? Não. Vai para outra, parte para uma outra coisa, onde você possa se encaixar melhor, fazer melhor o seu trabalho. Então, como descobrir as áreas fortes da nossa competência? Você pode começar, você mesmo,
escrevendo 5 a 7 áreas ou coisas que você faz bem. Que você acha que você faz bem. É difícil arrumar 5 ou 7 coisas que a gente faz bem? Tentar colocar lá com sinceridade, né? Sem achar que você sabe muito e também sem aquela humildade que não tenho competência nenhuma. Não. Se você buscar 5 a 7, você vai conseguir. Pensando em tudo isso, né, quais são as 3 que você mais recebeu elogios durante 6 meses, por exemplo? Tentar lembrar, né? O que eu fui elogiado? O que parece que as pessoas repararam nisso que eu faço? Falaram que eu faço bem, agradeceram o que eu fiz. Né? Marcar. Você já está fazendo um filtro para o caminho, né, que você pode ter esse dom. Depois de servir naquilo que você estava fazendo, como você se sente? Então, você cumpriu uma escala, você realizou um trabalho, um projeto na igreja, você fez ali alguma coisa que precisava ser feito. Qual a sensação que você sai? Que bom, que gostoso. Como eu me senti bem, me senti útil, me senti usado por Deus, foi uma coisa assim boa para mim. Ou você sai exausto, acabado, porque o esforço foi muito grande, o desgaste espiritual, mental, e você sai se arrastando daquela situação. Para você poder entender, não é? Se foi, né, seu coração está cheio daquilo ou não. E aí também tem a ver com a nossa percepção das coisas. Por exemplo, numa célula. Quando você entra numa célula, quando você vai para uma célula, se você entra na célula, você se preocupa com as pessoas que estão meio deslocadas, estão sozinhas, e você de alguma forma tenta envolver essas pessoas na célula, se preocupa com isso, você tem uma inclinação para isso, para esse acolhimento, para esse envolvimento. Se você entra numa célula e você começa a reparar se a luz está boa, se a sala está limpa, se as cadeiras estão bem dispostas, confortáveis, né? Como é que está aquele ambiente, você é o quê? Chato? Não. Você tem um dom de zelo, de administração, de cuidado, de deixar o ambiente bom, positivo. Você tem esse lado em você. É seu. Deus te deu. Se você fica, quando você vai para a célula, você já fica preocupado se haverá a comunhão. Vai ter comunhão? Será que vão levar o pessoal? Será que vai levar um refrigerante? Será que vai levar um bolo? E fica preocupado, né, para que haja aquele tempo ali de comunhão, de qualidade. É uma inclinação que você tem. Se você, quando pensa na célula, já pensa, Deus colocou uma coisa no meu coração que eu ouvi lá na hora da mensagem, da ministração. Se tiver uma pergunta, eu quero falar sobre isso, eu quero testemunhar, eu quero participar, eu preciso, está queimando do meu coração, né, compartilhar essa verdade com o povo da minha célula. Então, cada detalhe do ambiente que a gente está mostrando que dom a gente tem. Se você está num momento assim de ensino e não consegue ficar sentado ouvindo, talvez você queira sair por aí desesperado querendo fazer alguma coisa, ou fica chacoalhando a perna assim, sabe, que não consegue ficar parado. Né? É alguma coisa que a gente tem. Né? Que Deus nos fez assim, a gente precisa entender isso, porque senão a gente fica frustrado. É como o peixe tentando subir na árvore, fica frustrado a vida toda e nada vai funcionar como deveria. E aí, também, é importante a gente ter
amigos sinceros, corajosos, mas educados, que falem a verdade. E aí a gente pode perguntar assim, em qual área você me vê gerando fruto? Qual área que você me vê atuando na igreja? Você vê, você que anda comigo há mais tempo, não é? O que você vê na minha vida? Pessoas sérias, né? Pessoas que te amam, pessoas que vão falar com sinceridade. Isso é importante, porque uma coisa é o que a gente acha que a gente é, e a outra é o que os outros estão. Né? Vou falar aqui, o Léo e a Ju, que por uma situação, uma circunstância, foram convidados para trabalhar no teatro da igreja, para estar à frente do teatro. E aí já há alguns anos eles vêm desenvolvendo esse trabalho. Nós percebemos que há um dom, não só um dom artístico, mas um dom de mobilizar, de liderança, de dedicação. A gente vai percebendo essas coisas. E agora eles vão se aperfeiçoando, eles estão fazendo uma faculdade, um curso de teatro, vão se habilitar, vão se diplomar, eles estão se aperfeiçoando. Já estão dando fruto, mas estão se preparando para produzir e dar mais fruto ainda. Então, a gente está vendo esse dom. E a gente vai investindo nesse dom. Escute o Espírito Santo. Ele vai confirmar os nossos dons. Ele vai confirmando os nossos dons. Passos concretos para começar. Descobrir, discernir e disciplinar. Então, primeiro eu preciso descobrir, porque senão eu não sei para que lado eu vou. Discernir, identificar, entender, compreender, isso tornar algo profundo no meu coração, algo que não é uma dificuldade que vai arrancar de lá. Porque às vezes eu acordo, eu quero ser ator, eu acordo, eu quero dançar, eu acordo, eu quero cantar, eu quero pregar. Eu senti... Quantas... Bom, deixa para lá. Discernir, que é essa certeza. Ninguém vai arrancar isso do meu coração, não. Porque eu entendi o meu dom. Eu descobri e entendi que é de Deus. E vou ser disciplinado. Eu posso ter o dom de tocar um instrumento real, mas tocar um instrumento requer disciplina. Eu descobri o meu dom. Agora tem que ser disciplinado. Eu preciso estudar. Eu preciso estudar pelo menos umas 5 horas por semana dentro daquilo que é o meu dom. Se eu tenho um dom, uma área de atuação, eu tenho que comprar um livro, pelo menos ler uns 3 ou 4 livros por ano dentro daquela minha área de atuação, para eu me especializar, para eu dar fruto. Eu vou procurar um curso para eu me especializar, eu vou procurar um mentor, uma pessoa experiente que está acima da minha competência para me instruir e me inspirar. Então eu vou ter que ter disciplina para isso. Gastar tempo. Então, eu tenho dom. Amém? Descobriu o seu dom? Se aplique, se dedique. Ninguém chega ao triunfo, né, como eu falei domingo, sem o dia a dia da dedicação. Precisamos de pessoas que descubram sua área de atuação, né, que estão desenvolvendo com excelência nessas áreas. Quando a gente descobre a nossa área, Deus é glorificado, porque cada um vai ser usado com plenitude naquilo que foi chamado para fazer. Nos próximos 21 dias, eu estou preparando o estudo
que eu nunca preparei o estudo dos 21 dias sozinho, né? Eu sempre usei um livro como referência. Mas dessa vez eu estou preparando o estudo e o tema é servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade, mas servir ao Senhor. E tem muito a ver com isso. Eu quero dar essa... Assim, a gente não tem escolha, nós precisamos servir ao Senhor. Nós que somos dele, precisamos servir ao Senhor. Agora, nós temos liberdade. E nós podemos ter alegria naquilo que a gente faz dentro desse serviço ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Então, quando a gente tem plenitude naquilo que a gente faz com alegria. O nome do Senhor é glorificado porque a gente potencializa tudo isso. Serve a igreja de forma melhor, porque o resultado é melhor, os frutos são melhores. E se realiza, porque você faz com alegria, com prazer, com satisfação. E eu quero terminar aqui lendo 1 de Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E é isso. Quando eu descubro o meu dom, eu vou exercer em favor da igreja, administrando com fidelidade as muitas formas. Então, irmãos, eu não preciso ser, eu e você, nós não precisamos ser bons em muitas coisas. Não precisamos ser bom em muita coisa. Eu preciso ser bom na minha área. Se a gente for pensar num time de futebol, eu preciso ser bom na minha posição. Porque eu sei que na outra posição tem outro que é melhor que eu. E vai fazer melhor. Lá atrás tem alguém na minha cobertura, na minha retaguarda, que é melhor que eu para fazer essa cobertura, essa retaguarda. Eu posso descansar, porque ele produz, ele frutifica naquilo que ele faz. Lá na frente vai ter aquele que vai marcar os gols, que vai, né, aparecer mais, que vai ser o artilheiro. Eu confio no fruto porque ele foi talhado, treinado, se habilitou para aquilo. E assim somos nós, né? Não dá para... Ninguém aqui é o Pelé do reino de Deus que consegue jogar em qualquer posição. Você não é esse cara, né? Cada um tem a sua posição, a sua função, a sua área. Seja bom naquilo que você faz e descansa naquilo que você é ruim. Descansa. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer melhor que você. Amém? Vamos ficar em pé? Alguém vai pegar a chave da igreja e vai fechar, né? Com alegria, com praticidade, com fluência, né? É tão bom quando cada um consegue fazer isso. A gente pode descansar em paz, né, e fazer a nossa função com tranquilidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado aqui um povo habilidoso, um povo, Senhor, consciente, um povo, Senhor, humilde, que, Senhor, consegue realizar o dom que recebeu. E isso é maravilhoso. Que o Senhor cada vez mais nos use para trazer essa tranquilidade para o teu povo. Que um não queira ocupar o papel que cabe ao outro. Que um não queira roubar a liderança que cabe ao outro. Mas que possamos ser ajudadores uns dos outros, colaboradores, passar, Senhor, aqui as funções, as questões, as necessidades, Senhor. Que possamos ser um povo frutífero, um povo que faz as coisas com alegria, com leveza, com prazer, Senhor, com liberdade. Vai, Senhor, aqui principalmente nos adolescentes, nos jovens que estão descobrindo a área de atuação, a área da vida, a área profissional, a área, Senhor, que eles têm talento, que eles possam descobrir rápido, Senhor, para
aplicar, desenvolver, ir além do que nós estamos indo nessa geração. Vai levantando aqui, Senhor, cada vez mais uma juventude que tem uma certeza, que nada venha roubar do coração a certeza e a convicção de quem são no Senhor, Pai. Abençoa, sim, a nossa igreja. Levanta, Senhor, nesses níveis de liderança, em nome de Jesus. Amém. Amém.